Palavra a nobre senadora Vanessa Graziotin, do Estado do Amazonas. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir a minha inscrição como comunicação inadiável, por favor. Vossa Excelência é a primeira inscrita como comunicação inadiável. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, senador Wadir Raupp, senadora Ângela Portela, no dia de ontem estivemos nós, da bancada do Amazonas, numa audiência com o ministro Nelson Barbosa, ministro do Planejamento, para tratar de assuntos relativos ao plano de cargos e salários dos servidores da SUFRAMA. E tomamos a liberdade, senador Wadir, senadora Ângela Portela, de dizer que lá estávamos representando a bancada de todos os estados de atuação da Superintendência da Zona Franca de Manaus, para além do estado do Amazonas, o estado de Roraima, de Rondônia, do Acre e parte do estado do Amapá. A medida provisória 660, aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado Federal, incluiu uma emenda que foi apresentada por alguns parlamentares da bancada do Amazonas, inclusive eu, que atualizava a tabela de remuneração e modificava o plano de cargos dos servidores da SUFRAMA. Infelizmente, analisando a medida aprovada pelo Congresso Nacional como inconstitucional por falta de base legal da iniciativa que foi tomada por parlamentares, e, segundo a Constituição Federal, tanto a criação de cargos quanto a mudança na remuneração são matérias cuja iniciativa são privativas do Poder Executivo. Então, baseado nesta análise, a presidenta Dilma vetou o disposto no projeto de lei de conversão, a medida provisória 660. E nós todos, da bancada, estamos trabalhando no sentido de apoiar esse pleito, essa reivindicação dos servidores da SUFRAMA, que não é uma reivindicação nova. Ano passado, eles fizeram uma greve importante, em que não só o estado do Amazonas, mas os outros estados, eu repito, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, sofreram muito, porque uma greve dos servidores da SUFRAMA significa a impossibilidade de circulação de mercadoria por esses estados. As transportadoras praticamente pararam, porque o volume da mercadoria transportada se acumulou, senhor presidente, e novas mercadorias não podiam ser transportadas. Então, a ninguém interessa uma greve dos servidores da SUFRAMA, nem a eles, nem a nós, nem ao estado do Amazonas, nem aos estados da Amazônia Ocidental e tampouco ao Brasil. Porque uma nação que vive uma crise séria, uma crise econômica, viver transtornos como esse também não é bom. Então, nosso intuito com a nossa ida e a nossa reunião com o ministro do Planejamento foi exatamente para tentar levar o pleito dos servidores, e eu aqui me refiro a uma autarquia que tem em torno de 730 servidores, que recebem salários comparado aos salários dos demais servidores do Ministério de Indústria e Comércio aviltantes. E aí a gente dá um exemplo, um técnico de nível superior que trabalha num instituto vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Inimetro, que ganha R$12 mil. O mesmo técnico de mesmo nível de escolaridade, nível superior, na SUFRAMA não ganha mais do que R$4 mil. Há uma diferença gritante, uma diferença que perdura há anos e que precisa ser corrigida. O que nós apresentamos ao nosso pleito? Primeiro, o fato de que, de fato, a Superintendência da Zona Franca de Manaus é uma agência que arrecada tributos para a União. Está a cargo da SUFRAMA a aplicação e arrecadação de recursos através do TSA, que é a Taxa de Serviço Administrativo. E grande parte da arrecadação promovida pela SUFRAMA, junto às indústrias instaladas no Polo Industrial de Manaus e a empresas que usufruem dos benefícios fiscais, elas são contingenciadas, vêm sendo contingenciadas historicamente pelo governo federal.
no sentido de pegar a contribuição também da SUFRAMA para o esforço do superávit primário e o esforço do superávit primário para pagar as dívidas, as despesas, o serviço da dívida pública brasileira, senhor presidente. Ocorre que nós analisamos que, tudo bem, precisamos participar do esforço de contingenciamento? Sim, podemos ajudar. Agora, precisa ser tão forte o contingenciamento como vem sendo imprimido nos últimos anos, a SUFRAMA? Acreditamos que não, que poderia ser menor, porque nós não podemos exigir dos pobres a maior parcela de economia. E eu aqui falo de uma região carente em infraestrutura. E a SUFRAMA, ela existe não só para administrar os incentivos tributários, ela existe também como uma autarquia, eu poderia até dizer, uma agência de fomento ao desenvolvimento. Quantos projetos em seu estado, senador Waldir Raupp, não foram financiados pela SUFRAMA? Projetos de desenvolvimento regional. No meu estado do Amazonas, no estado do Acre, aliás, nós temos uma lei, um regulamento que determina uma forma justa, paritária, muito mais favorável aos outros estados do que ao próprio estado do Amazonas, para esses recursos serem aplicados no sentido de garantir o fomento. Mas, para além da questão do contingenciamento, o que nós levamos ao ministro, ao conhecimento do ministro e de toda a sua equipe técnica, é uma questão que se refere a uma falha na legislação brasileira, a uma falha na lei que estabeleceu a taxa de cobrança, a taxa de serviço administrativo. Ou seja, inicialmente a TSA ela foi prevista no Decreto-Lei 288 de 1967. Contudo, foi com o advento da Lei 9.960 de janeiro do ano de 2000 que a cobrança da taxa foi questionada judicialmente. Isso porque a TSA foi instituída em favor da SUFRAMA, sendo definido como fator gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte. Os tribunais, senhor presidente, inclusive o Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a previsão da cobrança da TSA é genérica, limitando-se a reproduzir o artigo 145 da Constituição Federal. Assim, entendem os tribunais, eu aqui falo ao Supremo, mas também o TRF, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que a lei não atendeu aos requisitos necessários à criação do tributo, deixando de definir concretamente qual a atuação estatal própria do exercício do poder de polícia ou qual o serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, capaz de justificar a cobrança da TSA. Isso tem provocado, senhor presidente, senador Waldir Raupp, inúmeras ações judiciais questionando o pagamento da TSA, invariavelmente com ganho de causa às empresas, reduzindo dessa forma enormemente a arrecadação da SUFRAMA. E soma-se a isso o fato de que os recursos que são arrecadados ainda são contingenciados, conforme eu falei. Mas, ora, senhor presidente, isso é muito grave. Para tentar corrigir esse problema, eu apresentei, senador Raupp, ano passado, no ano de 2014, um projeto de lei que tomou o número 418, e um projeto de lei baseado nas decisões judiciais proferidas por ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu tenho decisões da ministra Carmen Lúcia, por exemplo, como também de desembargadores do TRF, corrigindo o texto da lei que estabelece o TSA, ou seja, a Lei 9.960 de 2000, para que cessem esses questionamentos judiciais através dos quais as empresas instaladas na Zona Franca têm conquistado liminares e, com essas liminares, deixam de pagar a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Ora, senhor presidente, são 600, senador Waldir Raupp, são 659 ações que estão na Justiça questionando a cobrança do TSA.
E hoje nós temos 550 empresas só no Distrito Industrial, mais 659 ações. O faturamento do Polo Industrial de Manaus, no ano de 2013, foi de 38 bilhões de dólares. No ano de 2014, foi de 37 bilhões. A taxa arrecadada, TSA, em 2013, foi de 484. Arrecadada em 2014, 424 milhões. De acordo com os dados que nos foram repassados, senhor presidente, em torno de 100 milhões a SUFRAMA deixa de arrecadar por ano com essa impropriedade, por essa falha da legislação brasileira. E aí, senhor presidente, nós conversamos com o ministro Nelson Barbosa. Se houver um esforço do governo federal para que a gente possa aprovar, não precisa ser o meu projeto de lei, eu falei isso ao ministro. Eu não quero ser mãe de absolutamente nada. Quem sabe o governo federal não envia uma medida provisória mudando, e há urgência concreta na mudança da lei, e uma medida provisória que contemplasse a mudança da lei, dando segurança jurídica e embasamento jurídico à existência do TSA e, ao mesmo tempo, garantindo a mudança do plano de cargos e salários dos servidores. Porque o Brasil, o governo vem adotando medidas para aumentar os impostos, para criar novos tributos, para diminuir as despesas, mas está aqui um exemplo concreto, são mais de 100 milhões que deixam de ser arrecadados, são quase 700 ações na Justiça. Então, senadora Ângela, fica o nosso apelo para que o Ministério do Planejamento, para que o governo federal envie essa medida provisória, repito, não precisa ser o meu projeto de lei a ser aprovado, mas desde já digo, senador Waldir Raupp, peço o apoio de Vossa Excelência, tenho certeza que vou contar, para que a gente estabeleça urgência de tramitação a esse projeto e possamos votar aqui na Casa em regime de urgência. Mas isso ainda não vai adiantar, porque tem que passar pela Câmara dos Deputados, enquanto uma medida provisória muda imediatamente, a partir da sua edição, a redação da lei. E aí, com isso, a gente pode ampliar a arrecadação. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, senadora Ângela. Agradeço, senadora Vanessa, e quero lhe reafirmar o meu compromisso, o compromisso da bancada de Roraima, de Amapá, com os servidores da SUFRAMA também. Vossa Excelência sabe que a medida provisória 660, que regulamenta a emenda constitucional 79, vetou. Houve 19 vetos e, entre esses vetos, nós vimos equiparação salarial de todas as categorias, inclusive dos servidores da SUFRAMA que atendem Roraima, Amapá, Rondônia e Acre. Então, Amazonas, obviamente, que é o estado que tem o maior número de servidores da SUFRAMA. Mas nós continuamos atuando no sentido de encontrar uma solução para esse veto, senadora Vanessa. Conte com o nosso apoio para isso. Ontem mesmo nós estivemos numa reunião com o secretário executivo do Ministério do Planejamento e toda a equipe do Ministério do Planejamento para discutir uma solução para os vetos de todos esses que não foram contemplados pela medida provisória 660, que hoje é a Lei 13.121 de 2015. Então, esse empenho das bancadas continua, considerando que houve esses vetos que estão prejudicando inúmeros servidores dos 3 ex-territórios. Quero reafirmar aqui que nós estamos junto com a bancada do Amazonas para que a gente possa resolver a questão dos servidores da SUFRAMA também, que inclusive durante a reunião nós tivemos a notícia lá do secretário executivo do Ministério do Planejamento de que os servidores da SUFRAMA já estariam entrando em greve a partir de hoje. E eu solicitei durante a reunião que o Ministério do Planejamento abrisse uma negociação, um diálogo com o comando de greve para que se pudesse resolver, evitar contemplar os interesses desses servidores, que já são antigos. Essa luta do servidor da SUFRAMA com o Ministério do Planejamento para a equiparação salarial é uma luta antiga e eu e Vossa Excelência acompanhamos muito bem essa luta e queremos contribuir. Então, antes de entrar em greve, penso que seria interessante buscar esse diálogo com o governo federal, com o Ministério do Planejamento, para ver se os anseios desses servidores são atendidos. Era isso.
Eu agradeço, senadora Ângela Portela, e tenho certeza, convicção absoluta, por isso que nós lá falamos de todos os estados, porque tanto a bancada de Roraima quanto a bancada de Rondônia, Acre e Amapá, não apenas apoiam, mas estão muito envolvidos nessa luta para a busca de uma solução que efetivamente precisa vir, porque tudo que nós não queremos é uma greve dos servidores da SUFRAMA, que trará prejuízos não a Manaus ou ao polo industrial de Manaus, que tem em torno de 600 indústrias, mas trará prejuízo a toda uma região importante do nosso país. Então, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e o senador pela oportunidade que me dá. Muito obrigada. Obrigado, Vossa Excelência. O tempo que parabenizo pelo pronunciamento em defesa da Zona Franca de Manaus, que eu defendo também. Rondônia, o Acre, o Amazonas e Roraima fazem parte da Amazônia Ocidental e logo tem alguns benefícios da Zona Franca de Manaus. Não tanto quanto o estado do Amazonas. Gostaria de ter pelo menos 5% dos incentivos fiscais das indústrias do estado do Amazonas. Mas defendo, sempre defendi e vou continuar defendendo a SUFRAMA e a Zona Franca de Manaus. Parabéns a Vossa Excelência, senadora Vanessa.